Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Sim, tá senhor. Bom, Milton? Bem, alegre aqui, disposto para o nosso programa. Quero aproveitar para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu falo isso porque as pessoas, ao ouvirem, também trabalham com o pensamento e nós sabemos que, através do pensamento, podemos chamar essa força para a nossa vida. É um apoio que esses nossos irmãos nos oferecem. Meu amigo Milton Felipelli. Sim, senhor. Vamos aqui atender uma solicitação que nos foi enviada, que diz o seguinte: em que situação poderá um médium perder a sua mediunidade? Interessante, né? Interessante. A preocupação da pessoa. Né? É interessante, ele talvez tenha feito até uma leitura do Livro dos Médiuns e no capítulo pertinente, correspondente da perda e suspensão da mediunidade, tenha tido essa inspiração ou essa intuição de levantar a questão para todos aqui. Olha, nós precisamos entender o que é ser médium e o que é ter mediunidade. Do ponto de vista da generalidade das pessoas que nascem aqui no nosso planeta, todas, sem nenhuma exceção, segundo o Espiritismo, possuem uma faculdade chamada mediunidade. De uma maneira geral, foi o que eu disse. Agora, Allan Kardec, no campo da observação, conseguiu destacar que muitas pessoas não apenas possuem essa mediunidade generalizada, mas também pode servir de intermediária com os espíritos. Então, eu vou fazer uma pequena digressão intelectual aqui, um raciocínio. Claro que se eu estou dizendo que todas as pessoas são médiuns de maneira generalizada, essa mediunidade não se pode perder, porque ela é uma faculdade que garante a relação dos seres humanos com os espíritos desencarnados. Até os nossos anjos da guarda, como alguns porque conhecem, senão né? seria impossível até o nosso espírito protetor realmente se ligar conosco. Então é preciso que se compreenda. Agora, aqueles que são intermediários dos espíritos, muitos, inclusive, com responsabilidades de atender a essa intermediação por qualquer motivo. Eu não vou entrar aqui no juízo de valor. Nesse caso, dependendo do uso, do abuso, da utilidade ou da inutilidade de ocupar essa faculdade, pode ocorrer paralisações e por algum tempo, até mesmo definitivamente. Por quê? Porque o uso da faculdade mediúnica não é obrigatório, porque o espírito encarnado tem o direito de usar do seu livre arbítrio para aceitar ser intermediário ou não. Se o médium intermediário mesmo disser, não, eu não quero servir aos espíritos, então com certeza nada vai acontecer. Isso é uma coisa importante para que as pessoas observem. Porque há uma crença que, olha, ele teve na sua programação encarnatória, ele se programou para ser médium. E ele é obrigado, se ele não for médium. Não, é o que você está falando. Não. A pessoa tem o livre-arbítrio. Eu não quero, mesmo que tenha programado, está aqui encarnado, eu não quero trabalhar com a mediunidade. Pode. E até mesmo entendendo que, em decorrência de imposições religiosas, o indivíduo com essa característica de intermediação, sendo médium, ele pode simplesmente sentir a presença dos espíritos, mas devido à sua religião não permitir, seja ela qual for, então ele realmente não usa dessa faculdade com esse propósito. Ainda assim, estará garantido pelo livre-arbítrio do espírito não se envolver com os espíritos dessa forma. Consequências,
somente, cada caso é um caso, não há como generalizar. Não tem regra geral, Seria, da nossa parte, o exercício de um terrorismo espiritual, falar qualquer coisa que pudesse significar que o indivíduo vai ter prejuízos morais, materiais na sua existência, ou até mesmo físicos, como enfermidades, se por acaso ele não usar desse recurso para intermediar a vontade dos espíritos. No caso, por exemplo, de a pessoa, Milton, fazer mau uso da faculdade mediúnica, nós estamos falando aqui nos casos de obsessão, não é isso? Agora é um assunto de ordem moral. Então, isso aí está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né? Que trata dessas questões todas, da obsessão, que podem levar a pessoa, se não se cuidar, a perder por um certo período ou definitivamente a faculdade mediúnica. Eu não uso a palavra perda, eu prefiro a palavra interrupção. Ou suspensão. Ou suspensão, que parece você ter mais razão de usar. Então, a palavra suspensão, ela é bem apropriada, lembrando-se de que existem dois tipos de espíritos que se comunicam através dos médiuns, espíritos bons e os espíritos maus. A opção de quem é? Do agente encarnado, que serve de intermediário. Como é que é essa opção? Através, você falou bem, do modo de vida, das coisas que são regradas, bem regradas, moralmente falando. O médium que tem bons pensamentos, que regra sua vida dentro de uma pauta de comportamento exemplar, por exemplo. Eu não estou falando de médiuns perfeitos, de médiuns que levam a vida exemplar, com toda certeza estará sempre ligado aos melhores espíritos. Enquanto que aquele que não tem regra alguma, que não tem um bom comportamento moral, estará ligado àqueles espíritos inferiores que, por enquanto, nós chamamos maus. Eu gosto de falar ainda sem esclarecimento, porque mal ninguém porque não tem o conhecimento muitas vezes. Mal não existe. Uma outra questão interessante, Milton, que eu acho que tem que fazer uma certa distinção. Por vezes, Kardec mesmo falou, e se utilizou muito desse recurso na Revista Espírita. Por vezes, no Centro Espírita, nós recebemos algumas mensagens de espíritos que você vê que não tem um conhecimento profundo, né? Ainda tem um conhecimento relativo. E que estão, de certa forma, prejudicando algumas pessoas. Muito embora eles estejam com esse pensamento naquele momento, às vezes as lições que esses espíritos trazem para nós são extremamente importantes para o nosso aprendizado. Não tenha dúvida alguma. Né? A gente acha, não, o espírito ruim, ele é ruim e é ruim. Não, se a gente observar, primeiro, por que ele está fazendo aquilo? Nós fazemos trabalho, você também faz, na casa que você participa, se tentar saber o que aconteceu com aquele espírito para ele chegar naquela condição. A gente vai entender, até porque talvez se fosse conosco encarnados aqui ainda, né, nós faríamos até pior, né? Mas a gente não pode pensar que o fato de eles não terem tanto conhecimento que não podem ser úteis para o nosso aprendizado, né? É isso mesmo, de forma que o que se passa ali, aquele produto da comunicação, ou do relacionamento com o espírito, está na ordem dos efeitos. Agora, o que nós precisamos é buscar as causas, os motivos, conforme você diz, são as causas. Com certeza, nós podemos tirar lições sempre, de toda e qualquer comunicação. Porque nós aprendemos com a doutrina que as oportunidades revelam sempre ensinamentos, os mais variados. Temos sempre que ter isso presente para nós justificarmos as razões pelas quais Kardec fez uma advertência no campo da análise das comunicações. Toda e qualquer comunicação
merece ser analisada, merece ser examinada, até para nós ajudarmos ou os espíritos ou ajudarmos os médiuns que são seus intermediários. Isso me parece importante fazer aqui esse destaque. Então, respondendo taxativamente aqui a pergunta feita, em que situação um médium pode perder a sua mediunidade? A mediunidade generalizada, jamais, não há como perder. Agora, a ostensiva, pode ocorrer interrupções, pode acontecer suspensão, conforme você lembrou bem, dependendo da condição e do temperamento que a pessoa tem em relação aos chamados trabalhos mediúnicos. Eu queria aqui voltar a uma questão que nós já mencionamos aqui, é sobre as questões relacionadas à obsessão. Então, por exemplo, nós temos 3 níveis, né, principais de obsessão. A obsessão simples, né, a fascinação e a subjugação. Nós sempre dissemos aqui já outras vezes que a mais grave delas é a fascinação, porque o médium perde às vezes a noção do que está acontecendo. Eu pergunto, meu amigo Milton Felipe, imagine que você é assistido por um espírito elevado e, vamos pensar aqui, psicografou um livro muito bacana. De repente, você passa a entrar nessa fase da fascinação. Normalmente, quando isso se dá, os bons espíritos se afastam, né? De um modo geral, eu imagino que seja assim que funcione. Então, vamos pensar junto aqui. Aí, esse espírito que te trazia as informações sobre livros ou psicografia, que é aquilo que a gente está acostumado, ele se afasta. Pode vir um outro, se passar por esse espírito e começar a trazer informações que são negativas e acabam, de uma certa forma, levando conhecimentos errados para as pessoas? Pode, e acontece em um número superior ao que nós imaginamos. É mesmo? Sim, senhor. Esse assunto ele é muito delicado, extenso para a gente fazer considerações, mas o número de casos em que um espírito mau, inferior, vamos usar a expressão que você lembrou bem, sem esclarecimento, ele passa a usar o equipamento mediúnico em substituição a um outro espírito bom que estava presente e escrevendo, e tem casos, e que está aí na nossa literatura, em que é flagrante a mudança moral dos ensinamentos de um espírito para um outro que seja obsessor. Tem muito livro publicado aí que a gente percebe essa mudança. E você, com o seu conhecimento, Milton, o que você sugeriria para os médiuns, de um modo geral, não especificamente para esse caso que nós estamos mencionando agora, para que isso não ocorra? Olha, Allan Kardec foi obrigado a escrever uma frase interessante sobre esse assunto. Ele vai dizer o seguinte, sobre quem poderia ser chamado de um médium perfeito. Ele diz assim, o médium perfeito seria aquele sobre o qual nenhum espírito obsessor ou inferior pudesse ter acesso. Difícil, hein? Então, num planeta de provas e de expiações, não existiu nenhum médium perfeito, então, porque todos os médiuns, a história de todos revela em alguns momentos essas investidas de espíritos falseadores da verdade, por exemplo, ou complicados, ou obsessores. Sempre é assim. Porém, nós temos que entender que isso é normal num planeta de provas e de expiações e que todos nós estamos aqui para aprender. E esse assunto de regra contra a obsessão, essa investida que você salientou, está na razão direta de fatores
predisponentes de ordem moral. De ordem moral. Se nós quisermos, se os médicos quiserem receber uma boa sugestão, eu estou transmitindo a sugestão que está ali no capítulo 23. É cuidar bem dessa ordem, das regras que estabelecem, moralmente falando, para conviver com os semelhantes. Ter uma postura de humildade, de singeleza, saber que nós somos intermediários dos espíritos, que hoje eles podem nos ocupar para isso, mas amanhã não. Você salientou bem, um espírito ele se afasta quando ele percebe que o médium está ele próprio com a sua vontade, seus pensamentos, entrando nessa faixa altamente perigosa das obsessões. Claro que o protetor espiritual não se afasta, ele procura manter de alguma forma ligações através do pensamento para ajudá-lo. Mas o protetor espiritual é uma coisa, outra coisa é aquele aquele espírito que trazia as informações positivas. Esse acaba se afastando. Com toda certeza, não há como ele ter mais acesso ali, não é o propósito dele. Está ligado a um outro nível de espíritos? Eu entendo que vai procurar um outro médium que esteja em melhor condição para desenvolver o seu trabalho. Para trazer a informação de forma mais... Está lá nesse mais... capítulo 23 também. Mas você sabe, Milton, que eu imagino, e nós já conversamos sobre isso algumas vezes, se as pessoas tivessem o cuidado de quando se recebe alguma informação doutrinária, e Kardec traz uma questão muito importante, se não me engano, na Revista Espírita do ano de 1865, ele fala algumas coisas sobre romances espíritas. Se as pessoas tivessem o cuidado, dar uma lidinha nisso, a análise que Kardec faz sobre essas questões de romance, e isso foi lá em 1800, foi antes de 1865, porque, se eu não me engano, em um dos últimos números. Não é que ele esteja falando dos romances publicados agora. Já havia problema em romances naquela época, com as questões de conteúdo. Então, Kardec faz uma série de alertas sobre essas questões e eu acho que tem uma questão de ordem prática que seria muito mais fácil hoje para o médium que tem cuidado. É pegar o material que ele quer publicar e fazer um cotejamento com as obras de Kardec. Esse cuidado técnico e doutrinário precisa ter. As próprias editoras talvez pudessem ter esse cuidado para não incorrer em erros, porque está cheio de gente, como você já mencionou aqui, novidadeiros, né? O pessoal gosta de uma novidade, mas isso realmente está ligado com a doutrina? E não contribui muito com a divulgação das bases doutrinárias do Espiritismo. Né? Ao contrário, complica, porque acabam publicando textos que, não sendo correspondentes às obras de Allan Kardec, ao contrário, contrariando-as, em vez de ajudar, prejudica na confusão da opinião pública. Né? E por vezes o próprio espírito, como não é um espírito que tem muito esclarecimento e querendo fazer prevalecer o seu pensamento, diz para o médium, olha, isto é uma revelação que você está recebendo, só você... E aí alguns acabam achando que a doutrina está superada, né? Sem ter estudado adequadamente. Né? Aguça a vaidade, né, do médium, e quando o médium tem sua vaidade insuflada, realmente ele vai ficar com sua razão afetada. Kardec diz que neste momento a paixão cega a razão. Ele fala textualmente isso, que a paixão cega. Agora, quanto aos romances, Kardec começa essa matéria que você salientou, dizendo que isso seriam de grande valia, realmente se contivessem um material de ilustração, de informação, doutrinariamente em cima das bases da doutrina espírita. É o controle universal, né? Não custa nada. Se as pessoas quiserem fazer as coisas direitinho, segue a orientação de Kardec, está ali, né? Agora, temos tido, sim, bons romances, claro. Dentro da literatura espírita, bons romances, tem autores aí importantes de um trabalho cultural e doutrinário satisfatórios.
Mas Kardec fala que romance é sempre romance, né? Claro, é para encantar a nossa vida. Então a gente não pode confundir um romance com conteúdo eminentemente doutrinário, né? Que o conteúdo eminentemente doutrinário visa o esclarecimento racional de uma ciência que é o Espiritismo e que se traduz por trazer informações sobre a realidade da nossa vida. Meu caro Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Suas considerações finais. Muito bem, eu agradeço pela pergunta encaminhada e também pela oportunidade de discorrermos aqui sobre um assunto dessa natureza. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos sempre que aqueles que tiverem algumas dúvidas sobre essas questões podem nos encaminhar ou pelo site espiritismoagora.com.br ou também pelo nosso site Kardec TV. É por onde você pode assistir a esse programa. O outro programa que nós produzimos, O que diz Kardec, tem lá toda a relação dos programas Transição e um curso que o Milton preparou, Espiritismo Agora, série Mediunidade. Então no nosso site kardec.tv você vai encontrar uma infinidade de conteúdos que serão bastante úteis para todos aqueles que queiram conhecer e se aprimorar nos conhecimentos da doutrina espírita. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.